Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós entrevistamos pessoas que têm a sua carreira dedicada a cuidar da água do nosso planeta. E hoje eu trago para vocês aqui a Aline Stolz. Ela é química, mestre em qualidade ambiental, especialista em ESG e projetos socioambientais. Ela é criadora do Consultório Ambiental, Startup Assessoria e Educação Ambiental. Antes de falar com a Aline, eu só gostaria de lembrar para vocês que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan. A Hidroplan é uma empresa de projetos e consultoria ambiental que preza pelo bem do meio ambiente. Faça como a Hidroplan, apoie iniciativas de cuidado com o meio ambiente e com a água do nosso planeta. Patrocine os nossos trabalhos também. Bem-vinda, Aline. É um prazer ter você aqui com a gente. Por favor, conta para a gente aí, como é que começou a sua trajetória, como é que começou seu interesse pela área ambiental e, em especial, pela água. Por favor, bem-vinda. Então, saudações ambientais a todos aí que nos assistem. Então, Everton, a Aline é natural de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, né? E teve já essa sementinha do meio ambiente plantado com as duas avós, que mexiam muito com terra, muito com chazinhos, né? Plantações de chazinhos. Tudo era bom, tudo virava comida ou remédio, né? Então, a gente tem dentro do coração, ainda na família, isso. Meu pai também participou, era agricultor e participava dos Amigos da Terra, né, na década de 80 e 90. E também, então, muitos das nossas conversas entre família, né, ele vinha com essas questões ambientais, e plantio direto, e vamos implementar plantio direto, né? Então, já lá naquela época. Na época da faculdade, então, eu me descobri ambientalista porque eu fiz questão de entrar em projetos, né, nos quais tratavam sobre o tema de água, né, tanto na parte de extensão, né, e depois na parte de rochas e solos, como na parte de monitoria. Eu fui monitora na Universidade Federal de Pelotas, enquanto eu estava fazendo química, licenciatura e bacharelado, monitora de mineralogia, então solo né, percolação de solo, enfim, né, uma nuvem de percolação de poluente, enfim, tudo isso. E eu fui trabalhar com turfas, né, a gente desenvolveu naquela época, então, uma metodologia de extração de ácidos úmicos, né, de turfas. E, né, então tudo tem a ver, solo, água, solo aquoso, como a gente diz, né? Então, nesse sentido, vem daí. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tinha uma outra ideia, que era trabalhar com biopolímeros, mas para tratamento de água, que ainda é o meu grande sonho, e é isso que eu busco ainda hoje, né? Estou participando de alguns projetos de financiamento aí para a gente poder botar isso em prática, mas eu fui atrás e continuei trabalhando nisso. Não trabalhei com água nem com solo, também foi na parte de extração de licor pirolenhoso para verificar as quantidades que tinham de substâncias potencialmente produtivas ou não, né? E a gente descobriu então que o licor pirolenhoso da caça negra tem mais de 197 substâncias que são altamente potenciais, ecologicamente falando, ruins, né, para a natureza. Então, que não era bom utilizar isso para alguma coisa, para algum subproduto, para desenvolver produtos. Mas é importante que se façam, né, essas pesquisas, né? A gente nem sempre consegue salvar o mundo, né? E senão você não sabe que é nocivo. Exatamente. E aí, o que acontece? Nessa minha jornada de 20 anos, então, trabalhando com o meio ambiente, como professora da área ambiental, a minha mãe e eu, a gente se deparou que precisávamos sair do aluguel, juntamos os dinheiros, compramos um terreno e uma casa, que montamos a casa aqui em Guaíba, e eu entrei para o movimento comunitário de Guaíba, União das Associações de Moradores, e foi onde eu conheci, então, o meu grande trabalho, assim, acho que é realmente o trabalho da minha vida. Eu quero, ainda quero ver, eu digo para as pessoas, eu ainda verei o Arroio Passo Fundo, né, que é diferente do Rio Passo Fundo, que é lá na região de Passo Fundo, que não tem nada a ver comigo, né, mas o Arroio Passo Fundo, que é um dos afluentes do Lago Guaíba, eu quero ainda vê-lo em processo de despoluição. Não sei se eu conseguirei vê-lo despoluído, mas em processo de despoluição. Então, é toda uma caminhada desde 2017 que a gente vem fazendo. Foram 3 anos, né, de estudo de solo,
água, ar e a dinâmica disso tudo com a comunidade para entender o Arroio Passo Fundo. Eles têm características sui generis que eu não vi em rios ou arroios, ou córregos, ou valões poluídos no Brasil e no mundo, né? E é uma coisa assim que a gente trabalha pela comunidade, sabe? É uma coisa que é um trabalho que é feito de formiguinha, com muito estudo, né? Quando eu entrei no movimento comunitário, a minha proposta para o grupo que trabalhava e que buscava melhorias, soluções, foi uma mudança de trabalho para ser mais técnico e deu resultado, né? Então, essa vida aqui em Guaíba, hoje morando em Guaíba também, região metropolitana, onde está o Arroio Passo Fundo, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de muito estudo, mas é um trabalho que tem começado a dar resultados. Muito legal. Nós vamos falar bastante do Arroio Passo Fundo aí. Antes disso, Sim. deixa eu só fazer uma pergunta para você. Aí no Rio Grande do Sul teve uma grande estiagem, né? Com problema, Sim. falta de água, problema econômico, vários municípios em situação de emergência. Como é que o governo lidou com essa situação? E o que você pode dizer sobre a gestão de água e gerenciamento de água aí no Rio Grande do Sul? Então tá, assim, ó, o governo estadual, tá, infelizmente tem muita falácia e pouca atitude. E as pessoas da sociedade hoje estão cansadas das falácias, elas querem atitudes. Então, assim, a proposta do governo estadual é que se abrissem poços, né? E esses poços, então, resolveriam o problema. Entretanto, a gente sabe que se não chove, não entra água no solo, logo os poços também secam, né? E então não tem um plano prático, né? Ou seja, colocado na prática, né? Só tem isso. Temos que abrir poços, os poços vão resolver problemas. Temos que abrir açudes, os açudes vão reservar águas e resolver problemas. E a gente sabe que não é assim que funciona. Quem trabalha com solo, quem trabalha com água, sabe que precisa de um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de moderação, um pouquinho mais de técnica para se fazer isso. Os agricultores ficaram apavorados porque começou a morrer gado, o milho, a safrinha de milho não deu, a soja foi prejudicada, o arroz foi prejudicado. Então a gente vê para os próximos anos, assim, né? Com essa questão agora mudou de laninha para El Ninho, tem uma perspectiva, um prospecto de melhoria, que chova mais no tempo certo, mas as mudanças climáticas estão aí e a gente como sociedade, a gente não quer desacomodar-se para mudar posturas, para trabalhar em prol do meio ambiente, não contra as mudanças climáticas, né? E a gente sabe que depois da Revolução Industrial, dos últimos 100 anos, depois da Revolução Industrial, as coisas pioraram muito, tá aí os gráficos de aumento de temperatura, de aumento de poluição atmosférica, né? Os relatórios do IPCC, os relatórios da ONU nos dizem muito, né? E pelo menos têm dados que a gente pode utilizar. E aí o que acontece? Falando nisso tudo, então, dizer que, na prática mesmo, nem o seguro contra seca, o seguro foi pago. Tem agricultor que está sem receber isso desde 2020, nós estamos, né, em 2023 e o pessoal não recebeu nem recursos. Então, que recursos esse pessoal tem para fazer isso, né? Bom, quanto à questão da gestão das águas aqui no Rio Grande do Sul, eu participo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, né? Porque o município de Guaíba faz parte dessa bacia. Então, o que acontece? E o Lago Guaíba, ele recebe a carga, tanto aquosa como poluidora, de 5 afluentes, né? E o que acontece? Fica muito difícil a gente fazer esse gerenciamento e tratar de políticas públicas, gerenciamento da água da bacia do lago, sem recursos. E o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, ele praticamente inexistente. Existem as pessoas, existem os cargos, né, políticos e técnicos, mas as pessoas são travadas. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. É travados, porque eles não incentivam, tem um fundo e esse fundo sempre some, a gente nunca sabe onde é que tem recursos, não tem legislação e não tem movimentação para que exista uma manutenção dos comitês de bacia. Né? Se joga muito para que os comitês de bacia sejam como se fossem ONGs ou OCIPs ou associações que a gente busque fora, mas a gente sabe que, e o Comitê do Lago ele tem um posicionamento da sua comunidade que está representando a sociedade civil lá,
de que a gente não tem que estar aberto ou exposto, acho que a palavra é exposto, não deve estar exposto a grandes empresas, porque se eles patrocinam, eles querem que as coisas funcionem do jeito deles. E a gente quer, na verdade, que as políticas públicas referente à água no Rio Grande do Sul sejam mais claras e que a sociedade tenha esse benefício, coisa que no momento a gestão estadual não tem feito. E as municipais muito menos, né? Porque as municipais só fazem quando a gestão estadual pressiona. Né? Então, é uma grande luta dentro do Estado, em termos, no caso aqui, em termos de Comitê do Lago Guaíba, que a gente está tentando buscar, né, a princípio, recursos para poder trabalhar. A gente não tem uma sala, a gente não tem computador, a gente não tem, né, um programa, a não ser os gratuitos, para fazer uma reunião online. Então, a gente não tem nada a não ser os nomes e as pessoas que querem trabalhar. Mas a gente precisa de estrutura para isso também. Eu acho que buscar, deixa eu só dar uma opinião, eu acho que vale sim a pena buscar recursos para iniciativa privada, mesmo porque com ESG e com algumas regras, eles não podem simplesmente agir para defender interesses que sejam interesses que não estão apoiados em leis de interesse público. Então, existe caminho, existem empresas que trabalham corretamente, senão ela tende a não durar. Existe exemplo do contrário também, né, que duram, mas a tendência de empresas com uma governança séria, eu acho que vale a pena. Mas aí é que tá, Everton. É que assim, ó, você e eu trabalhamos nas três vertentes, né? No ambiental, no social e na de governança, né? Então, nós entendemos que sim, é possível. Mas, infelizmente, ainda tem ambientalistas, né, que estão no século passado e que entendem que parte de governança e de meio ambiente não conseguem trabalhar juntas. Então, e isso tem muitos colegas infelizmente, no Comitê do Lago que ainda pensam dessa forma. Mas, enfim, é tudo uma questão de orientação da atual gestão. E é o que a gente tem cobrado, eu como liderança comunitária na minha comunidade, como liderança ambiental, eu tenho cobrado isso da atual gestão do Comitê de Bacia, para que se envolva mais politicamente na esfera de governança e na esfera, né? Quando eu falo em governança, eu estou falando tanto a gestão pública quanto a gestão privada, né? Então, nesse sentido. Mas, assim, estamos aguardando. Mas espero poder ajudar, vamos ver. Sobre segurança hídrica que você trabalha, ele é um mecanismo estratégico para lidar com os problemas da estiagem, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Você pode explicar isso para o nosso público, por favor? Então, a segurança hídrica ela vem a partir do momento que a gente tem, no caso, né, as chuvas, né, quando se tem chuvas, a gente busca, então, fazer essa reservação consciente, tá? E essa reservação consciente, ela pode ser utilizada para água de beber, água do animal beber, ou fazer uma irrigação consciente, né? Que eu particularmente gosto muito da técnica do gotejamento, tá? Eu acho que ela é aqui para o Rio Grande do Sul ela funciona bastante quando ela está bem, né, a nível do solo. Mas enfim, o que acontece? As pessoas não estão preparadas para não ter aquele conforto de abrir a torneira e não ter água. As pessoas entram em pânico. E o que acontece? Por falta de, quando eu digo políticas públicas, quando eu falo nesse sentido, a gente tem que sempre pensar nas três esferas, né? A questão da governança, então, daquilo que os governos estaduais e municipais, né, vão fazer, vão incentivar, vão dar incentivos, seja para as concessionárias de água, seja para as concessionárias de esgoto, né? A questão do social, então, aquela coisa que a gente já aprende desde criança, não deixar a torneira aberta enquanto escova o dente, né? Diminui a vazão da torneira para lavar a mão, né? Ou compra uma caixa d'água no banheiro que seja ecológica para número 1 e para número 2, né? Evita lavar a calçada com água, né? Bota um balde na saída da máquina de lavar para usar essa água para lavar a calçada e assim por diante. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para desacomodar-se de literalmente abrir a torneira e ter água escorrendo. Elas não estão. E o pânico que o Rio Grande do Sul vem tendo nos últimos 3 ou 4 anos é exatamente isso: de tu abrir a torneira, tu tem o poço,
tu abrir a torneira e não sair água do poço, que vem diretamente do poço. E tem uma coisa muito séria que tem acontecido no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos, Vale do Caí, Taquari, que o pessoal começou a abrir poço, tá? Literalmente, aquela abertura rústica. Chama alguém para abrir, abre o buraco, bota uma tampa e era isso, tá? E a gente sabe que dessa forma aumenta os índices de contaminação. Então, a preocupação com as águas subterrâneas hoje no Rio Grande do Sul, em termos de segurança hídrica, é muito grande. E as pessoas também não estão preparadas, né? Não tem recursos para fazer as análises devidas, para organizar, realmente fazer aquilo que a legislação manda. A legislação é muito boa. A legislação brasileira é uma das melhores que eu conheço, tá? Onde é que está o problema? No jeitinho brasileiro, onde as pessoas sempre dão aquele jeitinho de burlar a lei, de fazer diferente, faz de conta que tá certo e tá tudo bem, só que não tá, né? Então, a segurança hídrica, para mim, vem nesse sentido. Hoje, no Rio Grande do Sul, vem nesse sentido, de que as pessoas estão ainda utilizando o tal do jeitinho brasileiro para burlar as leis, para não fazer certo. A reservação de água por questão hídrica, é uma questão importante, mas, assim, tudo é um ciclo. Se o governo do estado não tiver propostas e não botar recursos para fazer isso, a sociedade não vai buscar esses recursos. Hoje em dia, as pessoas não conseguem comer direito, quiçá ter dinheiro para regularizar um poço, isso custa muito caro. Para contratar um engenheiro para fazer o seu poço, isso custa muito caro, né? Para fazer uma análise de água para ver se aquela água é no mínimo balneável, ou seja, dá para fazer para dar para o animal, para botar na sua plantação em vez de beber, sabe? Então as pessoas não têm essa noção e tem uma resistência muito grande contra essas mudanças, contra aquilo que na verdade seria certo. Eu entendo que quando bate no bolso do consumidor, lá na ponta, do agricultor, daquela família, né, dessas famílias que principalmente que estão em situação de vulnerabilidade, isso dói muito, porque tu pergunta, tá, hoje eu como, hoje eu tomo uma água de qualidade, hoje eu faço isso ou eu faço aquilo, sabe? Então, eu acho que assim, as pessoas deveriam se mobilizar mais para que as coisas dêem certo, mas sem recurso, a segurança hídrica não existe no Rio Grande do Sul. E no momento te digo que não existe, porque não há recursos do governo do estado buscando. Existe a cobrança da fiscalização, isso tem, né? Principalmente quando há denúncias. A Patrulha Ambiental trabalha bastante, a FEPAM trabalha bastante, as secretarias municipais, as suas fiscalizações trabalham bastante, mas cadê o recurso para incentivar esse pessoal, sabe? É aquela coisa, é cobrança, mas não tem incentivo. Então, não tem uma política pública, por exemplo, no Banrisul, né, aqui que é o nosso Banco do Estado, que diga, olha, o agricultor que tiver que abrir um poço, né, quando vem aqui no Banrisul, pega um empréstimo a juros bem baixos, né, faz depois o desconto disso no imposto de renda, né, ou na sua nota fiscal gaúcha, participa da nota fiscal gaúcha, tem isso como retorno. Alguma coisa que retornasse. Não tem, só tem cobrança. Então, falar de segurança hídrica sem recurso é bem complicado. Eu concordo. Eu só acho que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente não consegue. Eu tenho um certo receio da gente depender demais do Estado, porque a gente nunca vai ter dinheiro suficiente. Então, a gente tem que ter algum formato de trabalho que as pessoas possam gerar recursos de alguma forma para que isso aconteça. Isso passa por educação, melhor qualidade de vida das pessoas, né? Conhecimento das necessidades. É o que você falou, se o sujeito não sabe que pode ter risco de tomar aquela água, ele vai tomar. Né? Porque ele faz um poço e ele vai beber água gratuitamente, e ainda mais, ele vai ter água quando os outros não têm. Então, eu não acredito que é só um jeitinho brasileiro, é uma fórmula de sobrevivência, no final das contas. Você pensa no assunto, a primeira coisa que ele vai fazer é como é que eu resolvo o meu problema. Depois eu penso se eu tenho que outorgar e coisa do tipo, né? Mas eu concordo com você, a gente tem que fazer, não pode deixar que isso cresça, porque, no fundo, investimento em saneamento, você deixa de gastar com saúde depois. A vantagem é muito grande, saúde é muito mais cara. Né? A conta vem lá na ponta. Sempre vem. E sai, e no final das contas, o Estado paga pela saúde também. Então, é melhor investir em saneamento sempre, não tem o que discutir. Vamos lá, vamos falar do teu tema, do tema da sua vida aí, que é o do Guaíba. Conta para a gente a situação geográfica do
do Arroio Guaíba, para a gente aqui de São Paulo, é o Córrego Guaíba, né? Principalmente no Arroio Passo Fundo, que é onde você está trabalhando, na comunidade do Guaíba aí, né? Da Lagoa do... Aí é uma laguna, né? Não é uma lagoa do Guaíba. Na verdade, o pessoal grita por lago, né? Eles entendem que é um lago. Existe assim uma briga histórica entre ambientalistas, geógrafos, geólogos e outros tantos profissionais, se é rio, se é lago, se é laguna, tá? Oficialmente, pela lei estadual, é lago, tá? Então, é Lago Guaíba. Pela Mas vamos lá. definição o Lana, que é daí, ele define como laguna, porque você tem a entrada de água do mar, ele tem como definição técnica, mas não é o nosso ponto aqui. Vamos ver quais são os desafios que você está tendo por aí. Conta sobre esse Arroio Passo Fundo, que, para quem não sabe, o Arroio Passo Fundo, você já falou lá no começo da entrevista, não é em Passo Fundo, né? Ele está aí próximo a Porto Alegre, né? E ele, para quem não sabe, ele está do outro lado da lagoa. Conta para gente, para quem não sabe, onde é que ele está. Então, tá. O Arroio Passo Fundo, ele é um arroio, tá? Então, um rio muito fraquinho, vamos dizer assim, né? Que tem toda a sua extensão no município de Guaíba, que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, tá? Guaíba é uma cidade que hoje tem por volta de 98 mil habitantes, tá? É o 8º PIB do estado do Rio Grande do Sul. E esse arroio ele tem características muito sensíveis, tá? Que particularmente nos estudos que a gente fez, Brasil e mundo, a gente não encontrou algo parecido, tá? A sua extensão é de por volta de 79 quilômetros, a fonte dele está no Horto Florestal do Lagoão, que é na parte rural aqui, é um lugar belíssimo, parece uma catedral de água e raízes. Tem uma figueira na fonte dele, em cima tem uma figueira e você faz a volta, e na volta você tem então parte das raízes, assim, parece uma catedral embaixo. É um lugar belíssimo. E aí começa a pingar, e daí a pouco tu já vê um córregozinho, daí a pouco tu cai no lagoão, e do lagoão então começa a formar o Arroio Passo Fundo. Ele passa por toda a parte rural, né, a parte rural de Guaíba. Começa então ali por volta do Parque Noli, ali as primeiras ocupações irregulares, né, na sua APP e Várzea. Vem isso Zona Oeste, né? Então ele sai ainda Zona Oeste, passando pela Zona Oeste. A gente tem em Guaíba a divisão da BR-116, né? Que leva para o Porto de Rio Grande e leva para o norte do país, né? Ali tem uma ponte, nessa ponte, então, ele passa por baixo dessa ponte, continua na zona rural e volta de novo a uma zona urbanizada que se chama Bairro Passo Fundo, onde também tem esses problemas de urbanização irregular, esgoto a céu aberto, e além disso, a gente tem uma área industrial no meio, né? Desses dois bairros tem área industrial. E aí o que ocorre? Na área industrial tem empresas altamente poluidoras, com impacto ambiental bastante alto, né, conforme as resoluções aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do CONSEMA. E tem empresas, então, que têm autorização para liberar o seu efluente tratado, exatamente com a ideia de melhorar a vazão do Arroio Passo Fundo, porque ele é um arroio que tem pouca vazão, né? Ele não escorre, ele não é que nem, por exemplo, aí em São Paulo, o Pinheiros, o Tietê, que escorre água. Não. Ele é um arroio que tem, né, momentos, principalmente conforme a época do ano, quanto mais próximo do verão, ele tem uma evaporação muito grande, né? E ele fica pequenininho. No inverno, em maio, setembro, quando nós temos épocas de chuvas melhores no Rio Grande do Sul, né? Períodos mais intensos de chuva, né? Ele tem a fluência dele é maior. Só que o que acontece? Infelizmente, por causa das ocupações irregulares, e daí muitas empresas se beneficiam disso, a carga de esgoto local, esgoto que vem da nossa casa. Então, é água do banheiro, é água da pia, é água da máquina, é água de tudo, né? Além da captação pluvial municipal, tá? E além da permissão de algumas licenças de operação de
né, dizer que lá na sua licença de operação ele pode, tratado seu efluente, liberar para Arroio Passo Fundo, as pessoas se beneficiam disso. E daí é que ocorre todo o problema. Porque, assim, a característica de um rio ou de um arroio que só tem carga de poluição cloacal, vamos chamar assim, né? Então, do esgoto de casa, tá? Ele é claro, ele tem um cheiro específico, né? Muito cheiro de ureia, assim, né? Por causa do ácido úrico, né? E tem um cheiro, assim, às vezes tem espuma, né? Dependendo do quanto a carga de lavagem de roupa, ele gera uma pequena espuma. O Arroio Passo Fundo, não. O Arroio Passo Fundo, ele parece um petróleo, literalmente, é denso, muito denso, parece um petróleo, e quando há uma carga irregular, e a gente acredita, assim, a gente só não consegue pegar em flagrante, porque no Brasil o crime ambiental é só flagrante, mas a gente acredita que tem empresas ali que liberam o seu efluente não tratado, né, que tem características de graxas, né, óleos e gorduras e graxas, e aí fica uma camada de uma graxa branca, como se fosse aquela graxa que a gente acabou de lavar a panela de gordura em casa, ficou aquela graxa branca em cima, tá? Então, assim, todo mundo, ai, Aline, mas isso é esgoto, isso é esgoto. Cara, eu penso assim, esgoto não gera óxidos sulfurosos que, aí a poluição atmosférica que vem desse arroio, que entram na casa das pessoas e corroem micro-ondas, geladeiras, ar-condicionado, tá? Que começam a intoxicar as pessoas terem problemas de respiração para dormir à noite. Para dar um exemplo, ar-condicionado, 6 meses dura. E aqui em Guaíba, os técnicos que consertam ar-condicionado perguntam: qual é teu bairro? De onde é que tu vem? Ah, eu moro lá no Passo Fundo. Ah, cara, eu não conserto ar-condicionado do Passo Fundo, compra outro. Por quê? Porque eles sabem que a corrosão dos metais dentro de eletrodomésticos da comunidade que está na Arroio Passo Fundo não tem solução. Não tem como consertar. Eu vi, ninguém me contou. Um morador disse assim, Aline, vem cá, guardei para te mostrar o ar-condicionado aqui de casa, botei um outro semana passada. Vem cá, já estava desmontado. Ele abriu, quando ele tirou o motor do ar-condicionado, começou a descascar toda a parte metálica. Descascar como se fosse um pó. Como é alumínio, era um pozinho branco, né? A parte ferrosa ou de cobre era mais avermelhada, mas o alumínio vira um pozinho branco de corrosão, né? Quando está corroído, oxidado. E eu disse, uau! Eu disse, há quantos anos tinha esse ar-condicionado que tu trocou? Ele disse assim, esse aqui é 1 ano. Acho que não dava 1 ano, mas ele disse assim, por volta de 1 ano. E eu disse, uau! Aí ele disse, vem cá ver meu micro-ondas. Ele abriu a parte de dentro do micro-ondas, toda a parte metálica, toda oxidada, de eu passar o dedo e sair a oxidação do dedo, né? A gente teve com os alunos, enquanto eu dava aula em Guaíba, a gente fez um projeto com os alunos, a gente ganhou uma televisão 42 polegadas e a gente desmontou toda ela, tu tinha que ver a corrosão que tinha dentro em todos os componentes metálicos. Então chegou uma hora que a televisão dá tilt, né? Porque não tem mais comunicação, né, das suas soldas e das suas placas metálicas. E o caso, eu vou contar depois esse caso, me lembra depois, Everton, de contar o caso mais, assim, rigoroso que eu vi. Mas voltando ao Arroio Passo Fundo, então as condições deles são sui generis, né? Eu conheço o Pinheiros, eu conheço outros rios aqui no Brasil, tá? E como eu disse, eu não vejo poluição igual a do Arroio Passo Fundo. E daí, buscando casos fora do Brasil, também a gente não vê isso. Tá? Então, assim, por causa dessa dinâmica toda, então, nos eixos, são 4 eixos daí, né? A questão de falta de políticas públicas e de práticas, né, que melhorem a condição do Arroio Passo Fundo. Então, a governança. A questão ambiental. O Arroio Passo Fundo precisa de medidas urgentes, né, de recomposição de mata ciliar, de retirada de ocupações irregulares, para que o meio ambiente dele na volta se restaure. A gente faz uma previsão de, a partir de 5 anos, começaria a se restaurar, porque é tão bonito, onde está restaurado é tão bonito, então seria fácil essa restauração a partir de 5 anos. E a questão, a poluição atmosférica também muito forte, e a questão social. A gente precisa que essas famílias que hoje, por uma questão de vulnerabilidade, se colocaram às margens do Arroio Passo Fundo, e eu sempre digo, isso é uma característica muito forte de cidades com colonização portuguesa. Tá? Eu sei porque eu sou nascida em Cruz Alta, colonização portuguesa, aqui Guaíba, colonização portuguesa, eles têm essa coisa, o rio leva poluição, o rio leva embora tudo que não presta.
né? Mas quem mora de cima de ti, que tenha, né, acima de ti, mais a norte, né, que tenha o mesmo pensamento. Então, uma hora a poluição chega batendo na tua porta. E a gente vê isso toda vez que tem chuvas fortes, alagamentos, pessoas ficando doentes e assim por diante. Então, esse é o Arroio Passo Fundo em Guaíba. Mas, olha, a gente tinha esse tipo de contaminação com enxofre, tinha também bastante em Cubatão, em São Paulo. Cubatão foi considerado o lugar mais poluído do mundo na época, e houve uma briga grande. A cidade de Cubatão hoje é uma outra cidade. Uma outra Sim. cidade. Então, é impressionante. Eu lembro de ir em local que você tinha no Rio, quando ele chegava na área industrial, né? Bem na área industrial, assim, até chegar para cima, tinha até ariranha no Rio. A água estava perfeita ainda, passava dali, era outra situação, né? Com E certeza. conseguiu-se fazer um trabalho muito grande lá. Então, não é impossível a gente pensar em melhorar o Arroio Passo Fundo. Vamos trabalhar por isso. Eu tenho duas associações que eu faço aqui do Rio Grande do Sul mesmo, que a gente tem dois rios que são muito poluídos e que tiveram problemas, né? Um é o Rio dos Sinos, que teve aquela poluição através de um aterro sanitário que estava liberando, né, o seu efluente não tratado e que teve uma mortandade de peixes, foi notícia internacional no ano de 2016 e que até 2018 o pessoal e 18, então o comitê do Lago hoje é um dos rios que mais tem fiscalização, né, para que haja a menor poluição possível. E hoje tu consegue pescar de novo no Rio dos Sinos, as comunidades ribeirinhas cuidam, a empresa, né, também passou por uma reformulação hoje, então hoje ela cumpre a lei direitinho. E o outro arroio é o Arroio das Rosas, lá em Estância Velha, que faz divisa com Portão. Estância Velha, para quem não sabe, aqui na região metropolitana, ela era chamada exatamente a Cubatão, do Rio Grande do Sul, por causa dos curtumes, né, na década de 60, 70, 80, onde não tinha uma legislação ambiental muito forte, e depois todos esses curtumes tiveram que se readaptar. A gente trabalha com curtumes lá também, né, fazendo tratamento de efluentes e resíduos sólidos, e eu te digo o seguinte, que hoje os curtumes lá são exemplo, tá, de tratamento de efluentes e destinação de resíduos sólidos de forma correta, exatamente porque o Arroio das Rosas hoje tá ok. Ele recebe mais carga hoje de efluente pluvial e alguma coisa de cloacal do que de indústrias, né? Por quê? Porque as indústrias, a gente sabe hoje que se a indústria botar ali no Arroio das Rosas o seu efluente não tratado, a FEPAM e a Patra estão em cima a todo momento. Então, assim, existem metodologias, existem, né? Mas tem que partir, né? Tem que partir de pessoas como eu dentro da comunidade, que tem um pouquinho de estudo, que, né, se dispôs a isso, e unir forças com mais entidades, mais pessoas ainda, como a gente tenta fazer hoje para buscar, então. É verdade. Você tem um monte de coisa, você tem muito talento. Você escreve para o Papo Ambiental do jornal online Repórter Guaibense, foi âncora do podcast Confraria GO. Bom, a comunicação, dá para ver como é que você é comunicativa, né? É extremamente importante para engajar a comunidade em prol de um tema importante. Mas a gente tem dificuldade para levar isso para todo mundo. Na sua opinião, como é que a comunicação pode ser mais assertiva e como falar de água com um público amplo e de maneira mais palatável, mais fácil? Então, eu preciso contar para vocês que eu sou a filha da professora de português e eu fui aluna da minha mãe, né? Então, o que acontece? Comunicação, Professora leitura... exigente, né? Professora exigente, né? Bah, demais! E eu digo para ti assim que a comunicação, a leitura, a escrita sempre esteve muito presente na nossa vida familiar, né? Então, assim, falar, escrever, ler, estudar é uma coisa que me dá prazer, né? Então, começa por aí. Quando eu também fiz a licenciatura, né? Eu entrei para fazer só o bacharelado e ser cientista e acabei que me encantei e fiz a licenciatura para também ser professora, né, de química. E quando eu fiz a licenciatura, abriu essa porta, assim, mas
é tão técnico, química é uma coisa tão que as pessoas dizem que é difícil porque ela é muito técnica. Então, havia para mim uma falta de uma ligação, faltava uma ligação ali em que a gente pudesse levar conceitos científicos, né, no caso de química, e depois eu traduzi isso para o meio ambiente, quando eu fui, né, me especializando na área ambiental, que as pessoas não ouvissem assim um ó técnico, mas ouvissem com clareza aquilo que a gente queria dizer. Então, eu comecei a modificar a minha linguagem, né? Eu continuo sendo técnica, eu continuo usando termos técnicos, né? A gente tem momentos, mas eu entendi que a gente tem momentos. Tem o momento de falar com a comunidade, explicar para a comunidade do jeito que eles possam entender. Tem o jeito de falar com o poder público de uma maneira como eles possam entender, que é o meio termo. Não é nem tão técnico, nem tão popular, assim, vamos dizer, né? E tem a parte técnica, que tu tem que conversar com os técnicos, tu tem que ter argumentação técnica para poder dizer para eles, ó, existem soluções. Qual é a parte? Eu estou dizendo que existe, né? Fiz o estudo, tá aqui 3, 4, 5, 10 soluções. Agora, e vocês? O que vocês vão dar de contrapartida para a comunidade, que também agora entende, que também está falando, que também está cobrando? Né? Então, foi um desenvolvimento, ao longo desses 20 anos, foram um desenvolvimento de uma linguagem para que todos os entes, né, pudessem entender aquilo que a gente gostaria de trabalhar e ter resultados. E isso tem dado certo aqui em Guaíba, tem dado muito certo, sabe? Então assim, nem tão popular ao ponto de que tu fique muito, até vulgar, às vezes, na hora de falar, e nem tão técnico que ninguém consiga te entender. E quando veio o convite, na verdade, eu já estou no terceiro veículo de comunicação, né? A convite de pessoas muito queridas, muito que também buscam uma linguagem, uma comunicação com a comunidade. E então, assim, eu escrevo desde 2019, né? E aí o Repórter Guaibense agora abriu as portas, o Papo Ambiental é exatamente a ideia de levar essas informações do meio ambiente, né, para a comunidade, e o pessoal diz que eu escrevo, todo mundo que lê minha coluna diz assim, Aline, é muito bom porque tu escreve de um jeito assim. Eu começo buscando mundo, o que está acontecendo no mundo, se tem alguma coisa acontecendo com o mundo daquele tema, trago para Brasil, então tem um parágrafo Brasil, mais um parágrafo Rio Grande do Sul, e eu finalizo, então, fazendo essa associação, assim, tá, e em Guaíba, ou na região aqui de Guaíba, como é que vai ser? Né? Como é que a gente pode cobrar isso? Como é que a gente pode buscar isso? Enfim, então, assim, tem tido muita aceitação, né, da coluna Papo Ambiental nesse sentido, porque as pessoas começaram a dizer, uau, mas o meio ambiente trata sobre isso também? Poxa, eu achei que isso era economia, eu achei que isso era geologia, enfim, né? O pessoal começou a entender que meio ambiente é uma coisa bastante múltipla, né? E além disso, uma coisa que as pessoas não sabem, né? A voz que fala não é a voz que canta, né? Então existe uma cantora dentro de mim também, dentro dos multitalentos aí, né? Que com a pandemia parou de cantar em virtude de não poder ir até os seus colegas de trabalho e tal. Mas assim, sempre que tem alguém tocando violão, uma guitarra, né, um pandeirinho, eu disse assim, vamos fazer uma música junto, toca aí, toca aquela, um coverzinho, aquela. Né? Então tem multitalento sim aí. E isso é de família, tá? A mãe é muito talentosa, eu tenho primos assim também muito multitarefas assim. O meu irmão é a pessoa mais inteligente que eu conheço, o cara mais múltiplo que eu conheço. Então, né, tá Muito aí. bom. Genética ajuda. Mas não é Ajuda. só, não é só. Tem muito trabalho, só com Tem, genética não vai. Só com tem muita genética não vai. leitura. Conta Aqui em para gente Guaíba, o aí pessoal. sobre, conta para gente aí sobre o seu consultório ambiental startup, que é uma assessoria e Então, educação socioambiental. O que é isso? Como é que as pessoas podem conhecer? Que trabalho vocês desenvolvem com isso? Como é que é esse business aí? Então, chegou ali em 2018, eu estava cansada de trabalhar para os outros, de trabalhar em consultorias ou assessorias ambientais e ir contra alguns princípios, né? De ouvir do dono da empresa que eu trabalhava, onde era o RT era, né? A gente tem responsabilidade técnica, que a gente chama de RT. Então, assim, estava meu nome como RT em 4, 5, 10 empresas, e o dono da assessoria, né, que eu trabalhava, dizia assim para mim, Aline, vai lá e resolve o problema do cliente aqui, mas inventa outro. A gente não pode perder esse cliente,
sabe? E aquilo me maltratava, me machucava profundamente. Eu disse, não, mas eu quero resolver o problema dele, porque cliente bom é cliente satisfeito. Cliente bom faz propaganda boa, traz mais clientes. E não era essa a ideia de muitas, de 4 assessorias. Eu trabalhei em 4 assessorias ambientais antes de montar a minha. Então, o consultório ambiental vem no momento em que eu também estava buscando uma reconexão comigo mesma. E aí eu fui fazer um técnico em meio ambiente do Senac, tá? E eu me decepcionei muito com o Senac, gente. Todo mundo fala do Senac, é maravilhoso, isso, aquilo, mas eu me decepcionei muito. Porque quando eu comecei a ter aulas, era um modelo híbrido, né? Tu tinha aulas presenciais e aulas online, e a metodologia é muito boa para quem gosta de estudar, porque tu tem que estudar muito sozinho, né? Mas eu me deparei com uma professora que nunca tinha entrado dentro de uma empresa, que nunca tinha feito uma consultoria. Então eu disse, não, só um pouquinho, Senac. Eu estou pagando para ouvir teoria. Teoria eu sei de cor e salteado, de trás para frente, em 3 línguas. Tá? Agora eu quero a prática. E aí os meus colegas concordaram e a gente buscou na direção, disse, olha, a gente precisa ter pessoas que têm na prática a consultoria, porque é isso que o Tecno Meio Ambiente vai fazer na prática, consultoria. Né? Ele é o cara que vai meter o pé na lama, ele é o cara que vai fazer a coleta de água, de solo, de ar, ele é o cara que vai dar palestra, ele é o cara que vai estar junto com um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, enfim, a gente quer a prática. E daí o Senac fez isso por nós, e aí teve um momento que o Senac tem, tipo assim, feiras de talentos, tá? Se chamava Senac de Ideias, na unidade que eu estava estudando em Porto Alegre. E aí, vamos fazer um projeto com os colegas, e acabou que a gente primeiro pensou numa empresa júnior, mas depois, pela legislação, a gente descobriu que empresa júnior é só para a universidade, né? E daí uma professora olhou para nós e disse assim, não, mas montem uma startup. Tá, mas startup não é só de tecnologia? Não! O objetivo da startup é exatamente buscar soluções para empresas de qualquer área. E a gente começou a estudar, então, esse grupo de colegas. O nome consultório ambiental veio da minha cabeça, era uma coisa que eu tinha há muito tempo, porque por que consultório ambiental? Né? Eu penso assim, é que nem médico, né? Tu tem um problema de saúde, tu vai até o consultório médico, o médico faz toda uma análise, e aí, então, você sai dali com uma receita, né, de medicamentos ou encaminhamentos para exames, para buscar mais informações, para buscar solução para o teu problema. E eu disse, bom, um consultório ambiental, por que não? Né? Ou seja, a gente vai até os empresários, ou os empresários que têm problemas ambientais vêm até nós, a gente faz todo um diagnóstico, busca análise, né, de solo, de água, de ar, com parceiros, né, com laboratórios parceiros, busca orientação junto aos órgãos ambientais, se municipal, federal, estadual, federal. Uma coisa que poucos fazem aqui na volta, que é o licenciamento de exército e licenciamento de polícia federal, eu faço, tá? Então, tem empresas que precisam ter esse licenciamento para utilizar determinados produtos químicos no seu processo. E a questão da educação socioambiental, né? Eu não abria mão de ter a educação socioambiental. O que era isso? Educação ambiental, todo mundo diz que faz. Só que, para mim, e aí os meus grandes mestres e doutores que passaram pela minha vida ou que continuam na minha vida, sempre me disseram assim, educação é uma coisa continuada. Educação ambiental mais continuada ainda. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o problema, buscar soluções para o problema e aplicar a solução, né, naquele problema e ver acontecer alguma coisa. Se não for dessa forma, não há educação ambiental. Há apenas ideias e experiências. E quando veio a pandemia, eu fiz alguns cursos e continuo fazendo alguns cursos de projetos, de escrita de projetos, porque eu identifiquei que na nossa região nós não tínhamos pessoas capacitadas para escrever projetos daí de todas as áreas, né, não só ambientais, sociais, cursos de capacitação e para OCIPs, para ONGs, né, para associações, enfim, e levar esses projetos a serem inscritos em editais, né? Então, começar a cuidar desses editais. E tem sido muito bom, porque tem sido uma experiência mais múltipla ainda. A Aline já tem tantos talentos, né? Esse é mais um que eu desenvolvi, então, na pandemia. Então, o consultor ambiental, ele se tornou isso, uma assessoria para empresas,
né? Assessoria para pessoas, porque eu também trabalho a questão de gestão da qualidade, saúde e segurança do trabalho, palestras, e agora, então, escrevendo projetos para empresas ou para a sociedade civil organizada e submetendo a editais. E tem dado muito certo, porque a gente tem ganho muitos editais, né? Então, tem projetos aí na região que tem o meu nomezinho ali como coordenadora, ou como autora do projeto, né? Alguns deles eu coordeno, então daí a gente tem os planos de trabalho. Tu quer só que eu escreva e você submete? Você quer que eu escreva, submeta e coordene? Você quer que eu escreva, submeta, coordene e preste contas? Então tem planos para isso, né? E tem dado muito certo, assim, as pessoas têm gostado do nosso trabalho. Então, hoje é isso. E por que startup? Aí vem o sonho, né? O ponto startup, né? Ele é consultório ambiental ponto startup. O meu grande sonho, e isso vem desde a faculdade, é desenvolver um projeto, que é o projeto, de fato, que eu tenho certeza que vai resolver o Arroio Passo Fundo e muitas outras questões de poluição de outros córregos da água pelo Brasil e talvez até pelo mundo. É um projeto de doutorado, né? E daí, então, eu estou buscando agora a captação de recursos, porque eu cansei de não ser QI e entrar pela porta da frente da faculdade. Agora eu quero entrar pela porta dos fundos. Eu estou buscando exatamente recursos para que eu chegue lá e diga assim, ó, eu quero você, Everton, como meu professor orientador, tá aqui o meu projeto e tá aqui o dinheiro. Quando é que a gente começa a trabalhar? É assim que eu quero. Porque do jeito certo, ou seja, do jeito de fazer prova, de submeter projeto, de fazer entrevista, de dar aula, de ter currículo, de ter publicação, aqui no Rio Grande do Sul eu entendi que não rola. E olha que eu tentei. E tentei. Na particular, acontece a mesma coisa, porque todos os cursos aqui da região de doutorado são crias, vamos dizer assim, os professores são oriundos, né, formados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, tanto faz se vai ser na Unicino, se vai ser na PUC, se vai ser na Fevale, se vai ser na URGS, se vai ser no IFIRS. Onde? Não me interessa. Interessa que agora eu quero entrar pela porta dos fundos, mas com recurso, o projeto tá pronto, tá? A cada 6 meses eu faço uma atualização de referencial bibliográfico, tá? Então, assim, eu só preciso agora do recurso. O talento eu já tenho, agora eu preciso só do recurso. Né? Sempre a parte mais difícil é conseguir pagar o teu projeto. Né? Nunca é fácil. Mas já ter um projeto já é um grande passo, pelo menos você já pode começar a negociar. Você fala muito a gente. Quem mais está com você? Então, eu tenho uma equipe, né, que são colegas e professores, né, que, na verdade, assim, ó, eu não posso dizer nomes, tá, porque isso fere, né, as leis de proteção de dados e, enfim, mas, assim, ó, na minha equipe são 2 técnicos de meio ambiente, um técnico de segurança do trabalho, uma advogada especialista em direito ambiental e sustentabilidade, um engenheiro de minas, um hidrólogo e um geólogo, tá? Um economista, tá? E uma contadora especialista agora em todas essas questões de crédito de carbono, né? Pegada hídrica, pegada de carbono, tudo isso. Então, assim, conforme a gente vai montando os projetos para as empresas, né? A gente vai chamando esse pessoal e trabalha por projeto. Eu não tenho uma equipe de funcionários, porque eu entendi que, né? Porque o que acontece? Eu acho que dessa forma os colegas de profissão ambiental, vamos dizer assim, né, que também são especialistas em meio ambiente, eles se sentem mais valorizados, né? Porque eles sabem que trabalhar no consultório ambiental ou com o consultório ambiental .startup, né, é uma vitrine para eles. E tem dado muito certo nesses últimos anos. Então, se eu preciso do geólogo, eu ligo para ele e disse, querido, estou com um projeto, preciso disso, daquilo, qual é teu preço? É tanto. Beleza, vou botar no orçamento aqui, vamos trabalhar, tem começo, meio e fim. Terminou? Beijo, até a próxima, né? Dali uns meses de novo, liga para ele. E assim com toda a equipe. E tem dado muito certo. Tá? Muito legal, muito legal. Você é a captadora dos projetos ou eles também captam? Depende. Às vezes acontece de eu me inserir, porque precisa de um químico ambiental, de eu me inserir em projetos deles,
né? E também é da mesma forma. Então, assim, eu acho que é aquela coisa assim de tu ter um network, né? Onde quando tu precisa de determinado profissional que daí tu acaba que tu confia, porque tu vai trabalhando, tu vai vendo o jeito que a pessoa trabalha, vai entendendo essa dinâmica, e vice-versa. Também quando precisam de mim para tratar de água, para tratar alguma coisa de solo, é a mim que chamam. Né? Inclusive, essa semana, um amigo meu que é engenheiro ambiental disse assim: Aline, recebi um laudo aqui, não sei nem como é que eu interpreto. Eu disse: tu faltou nas aulas de química, né? Aí fiz uma leitura ali, não deu 5 minutos, eu consegui entender aquele laudo que estava realmente estranho, um laudo, inclusive no laboratório que eu não conhecia, eu não trabalho. E aí eu disse assim: essa é a orientação, assim, assim, assim. E Aline, agora que tu falou faz todo sentido, né? Eu disse, então tá, continua aí, beleza. Então a gente tem essas trocas, né? E daí a gente participa também de outros projetos voluntários. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, o projeto Lixo Zero está muito forte, né? Inclusive, há uns dias atrás, teve um seminário do Lixo Zero. A gente também trabalha com o pessoal do Green Thinking, que é uma instituição também, uma não governamental, que trabalha com projetos, desenvolvimento de ODS, né, dos 17 ODS da ONU. Então, assim, a gente vai, né, achando pessoas e se inserindo, e participando, e aprendendo, e compartilhando conhecimento. Eu acho que isso que é bastante bacana. Então, consultora ambiental vem disso, vem dessa troca também de outras pessoas multitalentos. Muito legal, muito legal. Lamentavelmente, o nosso tempo está no final aqui. O papo está muito bom, Aline. Você é realmente uma comunicadora. Seria uma honra muito grande se a gente pudesse fazer alguma coisa junto com o Instituto Água Sustentável, alguma parceria. Você tem uns conceitos e uns princípios muito louváveis. Espero que a gente consiga fazer isso em breve. Por favor, faça suas considerações finais. Então, agradecer, né, a vocês, a toda a tua equipe, né, Everton, que é também uma galera bastante múltipla e cheia de talentos, né, agradecer essa oportunidade, dizer que Guaíba está de portas abertas, a comunidade também precisa de pessoas que tenham um outro olhar, que não só, né, o santo de casa, né, então é importante. A gente está nessa tratativa de trazer, né, o Instituto para cá, para a gente fazer um projeto. Então, assim, é dizer o seguinte, que existem problemas ambientais, mas a gente também tem que lembrar e buscar as pessoas que talvez saibam resolver ou que estejam dispostas a buscar solução. Não é fácil. Trabalhar com o meio ambiente não é fácil. Ninguém fica rico trabalhando com o meio ambiente. Mesmo que tu dê consultoria para grandes empresas, uma hora a torneira fecha e a gente tem que se reinventar todo o tempo. Mas é um trabalho que, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente diz assim, ufa, só por hoje deu certo. Só por hoje eu consegui resolver o problema do meu cliente. Só por hoje, mais um edital, um projeto que a gente submeteu um edital foi aprovado, né? E isso vai gerando confiança e vai gerando, então, esse carinho. Eu tenho um carinho tão grande pela comunidade de Guaíba e da região aqui, que eu não sei nem explicar por quê. Porque eu não sou daqui, eu sou lá do noroeste do estado, né? E eu trabalhando aqui, dando aula, um dia eu disse para mim, isso lá em 2008, eu disse para mim, que cidade linda, um dia eu vou vir morar aqui. E aí acabou que a minha mãe veio, né? Disse, vamos morar aqui, vamos. Então, assim, é exatamente isso, é tentar trazer, não vou dizer conforto, né? Acho que conforto é uma palavra muito forte, assim, mas é tentar trazer pelo menos algumas respostas para a região de Guaíba, numa comunidade que era carente dessas respostas nas questões ambientais. Tinha que engolir com farinha qualquer resposta e pronto. E a partir do momento que a gente começou a desenvolver o trabalho aqui, montou a empresa aqui na cidade de Guaíba, né? Então, Consultório Ambiental Startup é uma empresa guaibense. É uma empresa, né, de uma cidadã que se tornou guaibense. Guaipeca, o pessoal diz que quem mora aqui, que vem morar aqui, que não é nascida, é guaipeca, né? Então, é isso, é exatamente isso. Quem nasce é guaibense, quem vai morar é guaipeca. É Guaipeca. Uhum. Mas é engraçado que as grandes coisas, as coisas que estão dando certo em Guaíba, é exatamente de pessoas que têm olhado para Guaíba e dizem assim, poxa, eu acho que eu quero ir para lá. Né? Então, os grandes empreendimentos normalmente não são guaibenses, são de pessoas que vieram trazer para Guaíba, olharam para Guaíba e gostaram de Guaíba. E digo o seguinte, a Guaíba e a nossa região como um todo aqui, né, essa parte da Costa Doce, ela tem um potencial ambiental e turístico ambiental gigante. Né? E infelizmente ainda as pessoas não se deram conta por isso. A gente tem aqui em Guaíba, por exemplo, o Morro José Lutzenberger,
Lutzenberger foi um dos grandes ambientalistas, né? Eu diria do Brasil, né? Quando não se falava em meio ambiente, quando não se falava em poluição atmosférica, não se falava em poluição de águas e solos, né? E ele tem, então, todo um trabalho desenvolvido aqui em Guaíba, né, que as pessoas não conhecem a história ambiental do município. A gente conta, né, porque a gente estudou e foi atrás e buscou. E aí, exatamente isso. Então, assim, eu digo que eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande por essa comunidade, por essa terra, né? Enfim, e que uma hora dessas, daí a minha grande deixa, né? Uma hora dessas, eu consegui, de fato, né? Não passar pelo que eu passei, né? Era a história que eu queria contar para finalizar. Numa das mobilizações que nós tivemos como comunidade para buscar, então, que a gestão pública visse, né, de fato, olhasse para o Arroio Passo Fundo e para aquela comunidade afetada pela sua poluição hídrica e atmosférica, no final era uma manhã, uma terça-feira, e um grupo de meninos, assim, entre 8 e 10 anos, chegou para mim gritando: Tia Aline, Tia Aline, Tia Aline, prof, prof. E eu me abaixei para ficar na altura deles, né? E o menino assim: tia, ó, bem assim. E eu fiz assim com a mão, e ele depositou na minha mão uma unha. E eu olhei para a unha, olhei para ele e disse assim: meu amor, o que é isso? É a minha unha que está caindo. Tá, mas por que isso? A mãe mandou dizer para ti o que aconteceu comigo. Nós estávamos brincando no fundo da minha casa, jogando bola, e o fundo da minha casa dá para o Arroio Passo Fundo, e eu fui buscar. Quando eu voltei, começou um comichão, assim, nas pernas, assim, onde pegou água. Dali uns dias, começou a cair as unhas do pé, e agora tá caindo as da mão. E eu disse, mas a mãe levou no posto de saúde, a mãe levou no médico. Levou, deram pomada, deram um sabonete especial, mas eu tô tri bem, não te preocupa, tá? Só tá caindo as unhas agora. Eu comecei a chorar desesperadamente. Porque quando uma criança, na inocência dela, né, vem te mostrar uma coisa que tá acontecendo com ela devido à poluição, para mim isso é muito grave. Para mim, como cidadã, né? Não só como ambientalista, não só como filha, como madrinha, mas como cidadã, como ser humano. Isso é muito grave. E eu faço questão de contar essa história, porque aí sim, ali me deu um gás de lutar pelo Arroio Passo Fundo, de lutar por aquelas comunidades, por aquelas pessoas, né? E a roda começou a girar aos pouquinhos. Ela ainda não está girando na velocidade que a comunidade gostaria, mas ela começou a girar. Tá? E eu penso que Guaíba tem grandes defensores do meio ambiente, tem pessoas que estão trabalhando, né? Eu faço parte desse grupo, porque ninguém faz nada sozinha, né? Mas a gente está buscando soluções para o Passo Fundo, e por isso que eu digo que eu ainda verei o processo de despoluição do Arroio Passo Fundo. Eu não sei se estarei viva para ver o Arroio Passo Fundo despoluído, mas o processo, sim. E eu acredito nisso. E parto, então, assim, quando a gente joga para o universo essas coisas boas, isso volta para a gente. Tem um tempo que eu não sei qual é, mas ele volta. Ótimo, agradeço. Com certeza você é nova, você vai ver, é um trabalho que você está fazendo muito importante e com certeza o Arroio Passo Fundo vai lucrar muito e as pessoas vão sentir os resultados desse seu empenho. Gente, nós trouxemos aqui a Aline Stols. Ela é uma lutadora, uma guerreira pela causa ambiental, vocês puderam ver. Quem tiver interesse pode dar uma procurada no Google, ver o material do Arroio Passo Fundo. Os links vão estar todos aqui embaixo, a gente vai passar para vocês. Eu agradeço, Aline, é um prazer ter você aqui e parabéns por um trabalho tão dedicado. O Brasil precisa de muito mais Alines. Um abraço. É verdade. Até mais.